de tentar, olha, iniciou um novo vídeo, né? Porque já foi meia hora, eu não sei agora, mas iniciando um novo vídeo, ele vai pensar, bom, esse 10º mandamento está totalmente afinado com as minhas intuições da antropologia, né? Com várias tentativas que as sociedades, as comunidades arcaicas, sociedades, sei lá, comunidades arcaicas sem estado formalizado fizeram, como por exemplo a proibição de nascimento de gêmeos, né? E aí, só que o que é interessante são duas passagens que eu vou ler aqui, então, já que eu retomei tudo isso, né? Eu estou agora aqui, tá? Estamos aqui na Apologia ao Cristianismo, que esse livro é quase uma apologia ao cristianismo, né? O convite para imitar o desejo de Jesus pode parecer paradoxal, pois Jesus não pretende possuir desejo próprio, um desejo propriamente seu. Contrariamente ao que nós mesmos pretendemos, ele não pretende ser ele mesmo, entre aspas. Ele não se vangloria de só obedecer a seu próprio desejo. Seu objetivo é tornar-se a imagem, em itálico, perfeita de Deus. Assim, ele consagra todas as suas forças para imitar esse Pai. Convidando-nos a imitá-lo, ele convida-nos a imitar sua própria imitação. Ou seja, no caso, né, ele considera que assim, Jesus, quando ele veio, ele sempre falava, né, sobre o Pai, né, sobre Deus, né, o meu Pai, não sei o que lá, o meu Pai, enfim, ele sempre fazia essa referência ao Pai, né, e aí na leitura do Jihá, Deus Pai, né, tudo isso, na leitura do Jihá, Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava convidando a gente a escolher o melhor modelo para a gente imitar. Qual que é o melhor modelo? Cara, imita Deus. Que Deus não vai brigar com ninguém, Deus não vai fazer fofoca, Deus não vai falar mal, não vai criar rancor, né? Então, é muito profundo isso daqui. Porque assim, aqui nesse momento, a religião católica, cristã, mesmo pra gente, né? Vamos supor que a gente não seja da igreja, né? No caso, eu me batizei, né? Na igreja católica apostólica romana, mas vamos supor que eu não esteja dentro da exegese bíblica, de estudos bíblicos e nada, né? Vamos supor que a gente não está dentro desse esquema, dessa estrutura social e religiosa, né? Vamos supor que a gente não está, a gente não sabe muito bem para que serve o cristianismo. Olha só, imitar o Deus Jesus, que imita a Deus, né? Seria escolher um modelo principal para você organizar a tua existência e as tuas decisões em torno de altos valores de amor e compaixão, que não são valores que vão te fazer competir com ninguém. E se você não compete com ninguém, você não disputa os mesmos objetos de desejo de alguém, né? Tá, mas a gente tem um desejo mimético, então como é que se daria isso? Aí vem o João César e explica muito bem o conceito de conversão no Mentira Romântica, Verdade Romanesca, na introdução desse livro aqui, que é o meu favorito, porque esse livro ele é uma jornada espiritual. Eu quero fazer um curso só sobre ele, aguardem. Então, aqui, né, gente, eu já li essa passagem, né, mas não faz mal a gente repetir, porque são coisas um pouco complexas que na medida que a gente domina esses conceitos, aí a gente pode brincar com eles, usar esses conceitos aí, dialogar com eles, e aí analisar filme, livro, música, comportamento, notícias, ataques de linchamento cibernético, tudo isso à luz da teoria mimética, né? Que isso é muito legal. Então, olha só. Estamos na página 20, eu sei que eu já li essa passagem, mas eu vou ler de novo porque a gente não é um computador, a gente precisa às vezes de repetição.
Um esclarecimento importante refere-se ao conceito de conversão, diz o João César de Castro Rocha aqui na introdução da Mentira Romântica. No âmbito desse livro, tal conceito possui uma acepção própria, ou seja, não estamos falando da conversão religiosa. E não se confunde necessariamente com o gesto religioso, ou seja, no momento em que me torno consciente da natureza mimética de meu próprio desejo, e não apenas do desejo numa formulação puramente teórica. E isso é interessante. Quando você percebe o seu desejo, quando você percebe que todo mundo pediu Coca-Cola, você ia pedir Sprite, mas você falou, dá uma Coca também. Né? Você não teve aquela força moral, eu quero Sprite mesmo. Você foi contagiado ali, todo mundo tá tomando Coca-Cola, você, dá uma Coca, né? Eu vou ser o diferentão que vai pedir uma Fanta, né? E aí, isso, várias coisas para falar. Então, assim, quando a gente percebe a natureza mimética do nosso desejo, ou seja, quando a gente percebe que a gente não tem um desejo puro, autossuficiente, e sim um desejo que é mimético, que ele implica outras pessoas, que a influência de outras pessoas está circunscrita no que a gente deseja, almeja, né? Aí a gente, poxa, mas então eu não vou entrar em conflito direto com essa pessoa. É isso que ele está falando, olha. Ou seja, no momento em que me torno consciente da natureza mimética do meu próprio desejo, e não apenas do desejo numa formulação puramente teórica, reconheço que a mentira romântica deve ser substituída pela verdade romanesca. Eis o sentido do cobiçamos, uma palavra que ele usou no parágrafo anterior. Esse reconhecimento epistemológico importa uma atitude ética. Na medida do possível, buscarei evitar as rivalidades decorrentes do desejo mimético. Pelo menos tentarei driblar suas consequências mais sombrias, o acirramento das tensões e o confronto direto com o meu antigo modelo. Isso vale para tudo. Na medida que você percebe que, e a gente vê isso quando a gente estuda a teoria mimética, né? É tão legal porque você vê no cotidiano, isso é uma coisa muito cotidiana, sabe? Então, assim, deixa eu ver um exemplo. Tombou um caminhão, né? Tombou um caminhão na estrada, um caminhão de cerveja em lata, sei lá. Aí vem uma pessoa lá e rouba um engradado. Aí a outra falou, fulano, vamos lá. Quando vê, tem uma multidão roubando lá as cervejas que descarrilharam. Ou seja, você tem é como se fosse uma fagulha, sabe? Uma pessoa faz uma coisa errada, pronto. A outra pode copiar e a outra também. É por isso que, como ele vai explicar, se não me engano, nesse mesmo livro aqui, por isso que o Jesus fala no episódio do não apedrejamento da mulher adúltera, né? Ele fala assim, quem nunca pecou, então atire a primeira pedra. Por que a primeira pedra é importante? Porque é a pedra que vai ou não poder detonar um contágio mimético ali. Alguém tacou a primeira pedra, já era, cara. E outro taca a segunda, a mulher morre apedrejada. Então por isso que ele fala, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí, então assim, né, tem uma pergunta que é muito comum quando a gente explica a teoria mimética, nos congressos e tal, nos eventos, que é assim, a pessoa fala assim, mas então eu não tenho liberdade? Tudo que eu desejo... Claro que isso é uma teoria, né, gente? Cada um acredita nessa teoria na forma que lhe for mais compreensível, mais coerente. Mas assim, existem muitas evidências de que o desejo tenha um caráter fundamentalmente mimético, né? Você acreditar que você quer alguma coisa ou alguma pessoa só por sua causa, só porque você tem um desejo puro, original e livre de influências externas, é difícil sustentar isso, né? É como... Assim, você começa a namorar alguém, você não quer saber o que a sua amiga acha do seu namorado? Você não quer saber o que a família acha, se a família gostou, não gostou?
Isso influencia, a gente é totalmente influenciado pelas percepções das pessoas. E isso pode fazer com que o nosso desejo pelos nossos namorados aumente ou diminua. É muito doido, né? Se a gente pensar de fora. E aí é o seguinte, então o Gerard começa a perceber que as leis, né, as regras, as leis, elas têm uma importância muito grande, que é tentar evitar que uma sociedade mergulhe nos conflitos miméticos e se desintegre, ou seja, que todo mundo comece a se matar, né? E aí é interessante na passagem da página 35, que ele fala assim: no entanto, o inconveniente das proibições, por exemplo, no mandamento, né? Não matarás, não invejarás nada que é do outro. O inconveniente das proibições é que elas não cumprem seu papel de forma satisfatória. Como São Paulo viu claramente, seu caráter predominantemente negativo, não faça isso, não, estimula necessariamente em nós a tendência mimética à transgressão. Ou seja, é só alguém colocar lá, não pise na grama, você vai ficar com vontade de fazer o quê? Pisar na grama. Então ele fala assim: a melhor maneira de prevenir a violência consiste não em proibir objetos, ou mesmo proibir o desejo rivalitário, como faz o 10º mandamento, né? Que é aquele que fala: não deseje nada que é do outro, nem seu jumento, nem seu escravo, nem sua escrava. Ele fala assim: então, a melhor maneira de prevenir a violência consiste não em proibir objetos, ou mesmo proibir o desejo rivalitário, como faz o 10º mandamento, mas em fornecer aos homens o modelo que, ao invés de arrastá-lo para as rivalidades miméticas, irá protegê-lo delas. E aí ele fala assim, ó: o mandamento que prega que imitemos Jesus não surge num universo isento de imitação, mas dirige-se a seres eivados de mimetismo. Aí ele começa a falar umas coisas mais cristãs mesmo, né? Não vou pedir desculpa porque não fui eu que escrevi e também não tô achando que é crime nenhum discutir cristianismo na internet, né? Afinal, isso é uma das grandes religiões, aí a gente tem essa bagagem cultural e isso, como a gente está vendo aqui, é como se existisse um uso instrumental do cristianismo que causasse um bem antropológico. Olha que doido, né? Então, lembra aquela hora que eu falava assim, vamos fingir que a gente não é do cristianismo e tal? A gente pode usar o cristianismo para quê? Para evitar violências sociais endógenas, como foi o que aconteceu na Bíblia com esses mandamentos, né? Então, assim, tem uma coisa que meu catequista falava, né? Que é: a igreja muda, porque as pessoas e as mentalidades também mudam, né? A igreja é feita de pessoas, afinal de contas, né? Ela não é uma matriz autônoma, né? Existem pessoas ali, que tem quem varre a igreja, tem quem celebre a missa, né? É feito por gente, então é uma instituição com pessoas. E então, muita gente estranha, por exemplo, né? Por que o Deus do Antigo Testamento é tão diferente do Deus do Novo Testamento? E aí a gente precisa entender que o desejo mimético é uma descoberta que ela foi feita por vários teóricos e pensadores ao longo do tempo e ela ainda está sendo feita. Porque afinal, ela é um grande incômodo para a nossa convivência e para a nossa vida interior. Né? Quando você fica com raiva de uma pessoa, acabou a sua paz. Né? Quando você cria aquela mágoa, aquele ressentimento, e você fica nutrindo aquilo,
né? Independente do que quer que tenha acontecido, se você tem razões para fazer isso ou não, fazer isso, ficar odiando alguém e remoendo aqueles acontecimentos, faz um puta de um mal. Ou não, ou faz bem? Bem não faz, né? Tendo você razão ou não. Né? A gente não está discutindo se é certo ou errado você ter raiva. Mas isso faz mal. A gente se corrói, são sentimentos ruins. A gente tem descarga de hormônios, a gente adoece por causa disso, né? Então, assim, diante do fato de que todos vivemos, né, em sociedade, somos seres humanos, né? Então somos gregários, somos seres sociais, a gente vai viver em sociedade. E sabendo que a nossa convivência engendra uma possibilidade de disrupção, de destruição das relações, né? As relações podem se destruir por conta de duas pessoas começarem a desejar o mesmo objeto e rivalizarem por causa disso. A gente começou a pensar, né, como sociedade humana, a gente começou a pensar lá, ó, desde os primórdios, a gente começou a pensar como que a gente pode evitar que as pessoas parem de disputar a mesma coisa. E aí o que o Girard fala? Olha, em vez de ficar fazendo uma lista, né, imagina hoje, né, não cobiçarás a posição social do próximo, o cabelo, a roupa, o tanto de seguidores, a vida da pessoa, né? Porque tanta coisa que a gente pode cobiçar hoje, né? Hoje é um inferno, né? O mundo é cheio de coisa pra gente cobiçar. Então, assim, ele falou, em vez de fazer uma lista de proibir objetos ou de proibir o desejo mimético, né? O que ele sugere aqui? Que a gente imite o modelo principal, que é Jesus e Deus, né? Então, assim, é que ele fala, os cristãos imaginam que para se converter deverão renunciar a uma autonomia que todos os homens possuem naturalmente, uma autonomia da qual Jesus desejaria privá-los. Muitas vezes acontece isso também diante de outras religiões, né? A gente olha de fora e fala assim, nossa, coitada dessa pessoa, só vai rezar e fazer caridade, e ter compromisso espiritual, não sei o quê. Acabou a vida dela, né? Como se... Ai, que horror falar com o mundo espiritual. Ai, que horrível falar com os anjos, né? Com Deus e com as entidades. Ah, horrível é você pegar um trem lotado. Mas enfim, aí a gente tem o que o Girard está discutindo aqui, né? Que às vezes a gente tem essa noção como se o cristianismo fosse te privar, né? Não tô falando, tudo tem contexto, tá, gente? Mas assim, o que ele tá falando? Na realidade, quando imitamos Jesus, descobrimos que desde sempre somos imitadores. Nossa aspiração à autonomia faz com que ajoelhemos diante de seres que, mesmo não sendo piores que nós, não deixam de ser maus modelos, pelo fato de que é impossível imitá-los sem cair com eles na armadilha das rivalidades inextricáveis. Isso aqui é muito importante, né? Isso me lembra, uma vez eu estava na faculdade, né? E tinha uns jovens missionários americanos que estavam lá fazendo as missões, né? Querendo chamar todo mundo para grupo de estudo bíblico, para ações e tal. E aí eu lembro que eu ganhei um panfletinho deles, né? Eu até cheguei a trabalhar com eles depois. E esse panfleto, ele tinha uma imagem que era assim, era uma cadeira de um lado e Deus fora da cadeira. E o eu em cima da cadeira. E aí tinha outra cadeira, que era uma cadeira, o eu fora da cadeira e Deus ali na cadeira. Gente, isso é uma coisa, parece muito banal, mas Deus é o centro da sua vida? E assim, o que significa isso, né? Eu sei que assim, eu não tô aqui para catequizar, mas pra gente entender a lógica aqui, né, dessas reflexões interessantes que o Girard tá fazendo, né? Ou seja, daria pra gente viver sem colocar o divino, o espiritual no centro? O que me parece que o Girard está defendendo aqui é o seguinte:
se você não colocar Deus como o centro da sua vida, como a tua perspectiva primeira, o teu norte ético e moral, né? Se não for a espiritualidade ou a religiosidade ou Deus, se não for isso, você vai acabar encontrando algo para colocar na cadeira da sua existência, da sua atmosfera existencial ali, do seu escopo. E aí, gente, que a gente começa a colocar os outros como deuses. Porque quando você elege um modelo, e a gente elege, as pessoas são modelos pra gente, né? A gente tá se balizando pelos outros. Quando a gente elege um modelo, é muito difícil que a gente não rivalize com essa pessoa, que a gente não queira as coisas que essa pessoa quer. Porque, como eu expliquei, quando a gente elege um modelo, a gente considera que a pessoa é muito inteligente. Então, que o que ela vê e o que ela quer é o melhor pra gente. E não necessariamente é o melhor. Nem pra gente e nem, às vezes, pra ela mesma, né? Quando a gente coloca Deus no centro das nossas ações, da nossa vida, é mais importante não competir com os outros. É mais importante amar ao próximo do que a gente querer provar para esse próximo que a gente está certo ou mais certo do que ele, ou... Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é como se assim, se a gente não se preocupa, né, dentro desse argumento de tudo que eu descrevi aqui, tá, gente? Me poupem, hein, gente? Não quero comentário ruim aqui não. Aqui negócio, a discussão é de um nível filosófico muito intenso, muito alto para quem não tem ar condicionado tá fazendo. Então vamos tentar, né? Vamos tentar ser legal. Se a gente não coloca como nosso norte moral amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Se a gente não tem isso na frente, ó, esse é o meu escudo, é assim que eu vou agir. Eu vou agir sempre pensando que Deus está do meu lado, vendo tudo que eu faço, eu vou tentar fazer o meu melhor. Se a gente não faz isso, pode acontecer que no lugar onde deveria, na cadeirinha, né, que eu mostrei do panfleto lá que eu recebi, na cadeirinha onde deveria estar Deus, você coloque outra pessoa ou outra coisa. E você tem vários discursos, né, do pessoal evangélico, protestante, sei lá, de várias designações, que eles falam sobre isso, né? Eles até chamam quem não tá na igreja de o pessoal do mundo, né? Quem é do mundo. Isso eu achei engraçado, desculpa, gente. Mas assim, tá dentro dessa história, né? Que é assim, ter uma vontade de se conectar com algo mais elevado do que nós, vai prevenindo a gente de querer ser Deus. Porque a gente já admite que o Deus já existe, ele já está lá, não tem como competir com ele. Né? Ele já tem alguém aqui que organiza tudo isso, digamos assim. E aí fica mais fácil a gente tomar essa consciência, né? De, nossa, eu nem tava querendo essa bolsa rosa, só porque minha amiga chegou com essa bolsa, agora eu já tô desejando essa bolsa. Isso já tá me fazendo querer guardar dinheiro para comprar essa bolsa, porque no fundo eu quero ser igual a minha amiga. E aí pode ser uma bolsa de mulher, mas pode ser também o afeto de uma outra pessoa. Às vezes eu assisto aqueles stand-up comedies, né? Que mostram assim os humoristas, né? E os humoristas, eles gostam agora de ficar provocando a plateia e perguntar dos casais, né? Ah, vocês estão juntos, vocês não estão? Gente, o que eu escuto de gente, né, nessas apresentações, que o público fala assim, ah, ele era o sócio do meu ex-namorado. Ah, ele era o melhor amigo, entendeu? Do meu ex. Quer dizer, essas coisas acontecem.
né? Quantos filmes e livros a gente não tem desses dramas aí de novela mexicana ou de filme francês metido a bambambam, de a mulher que se apaixona pelo irmão do marido, né? Ou um homem que se apaixona pela irmã da esposa, ou pela prima, ou pela melhor amiga, né? Quantas histórias que a gente já não ouviu de melhores amigos e melhores amigas que ficaram com o namorado da melhor amiga, né? Por causa dessas mediações. Claro, existem várias questões que explicam isso, né? Mas a gente está estudando aqui a mediação interna, que é quando a gente tem uma relação de sujeito e modelo em que o sujeito e o modelo estão espiritualmente próximos, ou seja, são chefe e empregado, são professor e aluno, são vizinhos, são melhores amigos, são irmãos, são cunhados, etc, né? E eu não sei, eu acho que eu já falei demais já, vai dar 1 hora, né, de vídeo, e aí foi dividido em 2 vídeos, mas assim, isso eu falei 1 hora sobre 2 parágrafos desse livro, né, pra vocês verem como esse livro é incrível. Aqui ele vai estar discutindo se a gente tem autonomia, né, porque a gente vive num mundo que fala assim, você pode fazer o que você quiser, será? Você pode ser quem você quiser ser. Será? Mas em quais condições e circunstâncias? Como assim, né? Então aqui ele vai questionar essa autonomia. Ele vai falar assim: a autonomia que sempre acreditamos estar prestes a conquistar, imitando nossos modelos de poder e de prestígio, é apenas o reflexo das ilusões projetadas pela nossa admiração por eles. Tão menos consciente de seu mimetismo, quanto mais mimética for. Quanto mais formos orgulhosos e egoístas, mais estaremos à mercê